Muitas pessoas têm medo de aviões, seja por causa do pavor de altura ou por não se sentirem seguras dentro de uma máquina que consegue voar a quilômetros de altura mesmo pesando várias toneladas. Embora a tecnologia de hoje já garanta que os aviões sejam muito seguros para todo mundo, isso não quer dizer que é tudo perfeito. Aliás, você sabia que existem aeroportos tão perigosos que até fazem as pessoas pensarem duas vezes antes de voar de novo? Afinal, o maior perigo é sempre a decolagem ou aterrissagem, e isso sempre envolve um aeroporto. Conheça aeroportos onde você quase pode tocar os aviões que estão decolando e outras loucuras assim. Os 10 aeroportos mais perigosos do mundo. Se você ficou curioso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Aeroporto de Skiathos. Essa ilha grega permite que você quase toque os aviões que pousam e decolam, pois é ao lado de uma praia e faz com que os banhistas possam ver as manobras dos aviões bem de perto. A pista tem um pouco mais de 1.600 quilômetros e por isso é preciso ser rápido na hora de subir ou descer dos céus. Além disso, as naves que saem dali costumam sair com pouco combustível para abastecer em outro lugar. E um jornal local diz que os pilotos até precisam de um treinamento especial para usar esse aeródromo. Aeroporto Princesa Juliana. O Princesa Juliana é um aeroporto da ilha de São Martinho, considerado o segundo aeródromo com mais movimento em todo o Caribe e conta com algumas características interessantes, mas com certeza a mais bizarra delas é que a pista de pouso e decolagem é tão perto da Praia Marro que os aviões passam poucos metros acima da cabeça dos banhistas, e por isso o aeroporto também é considerado um com as aproximações mais difíceis do mundo. Mas mesmo assim o Princesa Juliana teve apenas 2 acidentes registrados com aviões, um em 1970 e o outro em 1972. E isso já deve ter se tornado comum para os moradores de lá, mas sem dúvida é assustador para quem não está acostumado. Aeroporto de Courchevel. Esse pequeno aeroporto fica nos Alpes franceses. É um dos poucos acessos que os turistas têm para chegar a uma das maiores áreas para esqui do mundo. Porém, como se o clima difícil já não fosse ruim o bastante, a pista de pouso fica a uma altura de 2 km nas montanhas e é muito curta e estreita, com 40 metros de largura e apenas 537 metros de comprimento, e é cheia de declives e ondulações, o que provavelmente torna esse aeroporto um dos mais perigosos do mundo. Além disso, a pista não tem sinais luminosos para ajudar na aterrissagem, e o terreno é tão perigoso que algumas manobras não são permitidas lá, e apenas aviões de asa fixa e helicópteros podem usar a pista de pouso. Aeroporto de Paro. Um avião que chega aqui precisa se arriscar em uma pista que está em um vale profundo de 1.200 metros de comprimento e que está a mais de 2.300 metros acima do nível do mar. Os picos ao redor da pista podem ter mais de 5.000 metros de altura em relação ao nível do oceano. O trânsito de aviões no único aeroporto internacional de Butão só é permitido durante o dia, quando o tempo está bom, e além disso, apenas pilotos experientes têm permissão para chegar ali, pois as manobras podem ser bem arriscadas. E é preciso fazer curvas perigosas de um lado para o outro, até o avião se estabilizar no pouso, e também fazem subidas bem inclinadas para ser possível decolar. Aeroporto Juan Hirauski. Esse pequeno aeródromo fica na ilha caribenha de Saba, uma das ex-Antilhas holandesas, e é muito conhecido por estar cercado de colinas e pelo mar. Além disso, esse aeroporto também tem uma das pistas de aterrissagem mais curtas do mundo, com apenas 400 metros de comprimento, e é por isso que essa pista é pouco usada, atualmente servindo apenas para aviões de hélice. Felizmente, nunca aconteceu nenhum tipo de acidente nesse aeroporto, mas os aviadores o consideram um dos mais perigosos por conta de sua posição física na ponta de um rochedo à beira-mar. Aeroporto de Barra.
A ilha de Barra na Escócia é tão pequena que se tornou difícil fazer um aeroporto ali. Para isso foi necessário fazer uma pista de decolagem de areia e delimitada com pedaços de madeira, o que mostra como a estrutura desse aeroporto é perigosa. Os funcionários garantem que essa pista não é usada durante a noite, mas se for necessário, veículos são estacionados ali perto para iluminar a pista com os faróis, e em dias de maré alta, as 3 pistas até podem ficar submersas. Aeroporto Internacional de Gibraltar. Esse campo de aviação é um ponto de pouso de decolagem bem conhecido no Reino Unido e, apesar de servir como aeroporto civil, é propriedade da Força Aérea Real e serve o território ultramarino britânico. O aeródromo tem seus perigos, afinal, quem seria doido bastante para fazer uma autopista que atravessa a pista de pouso? A cidade é tão pequena que isso se tornou necessário, e por isso a principal avenida para Gibraltar, Winston Churchill, atravessa a pista de pouso. Por mais que os funcionários sempre fechem a estrada quando a pista está sendo usada, precisamos admitir que é uma dinâmica bem arriscada. Como se não fosse perigoso o suficiente, a pista ainda dá de cara para o mar. Aeroporto Ice Runway. Até a Antártida tem seus próprios aeródromos, mas podemos imaginar que um lugar coberto de gelo não é muito seguro para servir de pista de decolagem. Porém, o acesso a essas regiões é muito difícil e existem poucas opções para chegar lá. Então, até os cientistas precisam se arriscar nesse aeroporto se quiserem ir para a Antártida. Essa pista só é usada enquanto o gelo está em bom estado, antes de derreter ou de rachar. Aeroporto Internacional de Tocantins. O aeródromo de Honduras é um dos mais temidos do planeta e está em segundo lugar no ranking de aeroportos mais extremos do mundo, segundo o History Channel. O maior problema desse aeródromo é que ele está a 1 km acima do nível do mar e fica entre 2 montanhas enormes, o que torna qualquer manobra bem arriscada por ali, especialmente quando as condições climáticas estão ruins. Os pilotos acham muito arriscado pousar lá, pois precisam empinar muito o avião para conseguir aterrissar, o que deve dar um tremendo frio na barriga para os passageiros. Aeroporto Tenzin Hillary. Se você quiser escalar o Monte Everest, primeiro vai precisar encarar essa pista de decolagem no Nepal. A pista fica entre um desfiladeiro de 600 metros de profundidade e as montanhas, o que faz com que um simples erro seja fatal. Como se não bastasse, a região tem ventos fortes que tornam o trabalho do piloto ainda mais difícil, então talvez seja preciso mais coragem para chegar ao Everest do que para escalá-lo. Originalmente o aeroporto de Lukla, que oficialmente se chama Aeroporto de Tenzin Hillary, deveria ter sido construída em uma área plana e segura onde se costumava plantar, mas os agricultores não abriram mão do terreno e por isso a pista acabou sendo construída em uma região com solo pouco resistente e clima instável. E aí, você teria coragem de pegar um avião em alguns desses aeroportos? Conte nos comentários e até o próximo vídeo.